Alô Brasil, nessa quinta-feira, dia 22 de novembro de 2023, fazendo a quarta edição, quarto capítulo do Jogando Conversa Fora. E hoje a gente vai ter um tema super bacana. Eu acho que é um tema que nunca se esgota, que nunca fica desimportante, que a gente está sempre falando, né? Sobre a nossa autoestima. Eu me lembro muito do Freud quando falava relembrar, repetir, elaborar. Relembrar, repetir, elaborar. Então a gente falar de autoestima, de autovalor, de poder pessoal, de autoimagem, de amor próprio, de dar e receber, de eu primeiro, né? E contrapor isso com vaidade e egoísmo, né? E ver aonde tem nó nessa história, nós que se perpetuam através dos tempos e que têm mantido a nossa autoestima baixa por uma questão cultural, religiosa, né? E vai ficando no inconsciente coletivo e se perpetuando. Eu acho que agora a gente tem a oportunidade de falar sobre isso, de pensar sobre isso. Então, eu acho que talvez a primeira coisa... Bom, eu quero repetir de novo o nosso combinado. Eu vou falar isso em todos os encontros, como eu falo em todos os cursos. Não acredita em nada que eu falar. Essa frase de Buda, ela é lapidar. Ela expressa a forma como o Oriente se porta diante do conhecimento, se porta diante da fé, né? Eu tenho falado em outras oportunidades que na Índia não tem a fé cega que a gente aprendeu hoje, que a gente tem que acreditar em alguma coisa que a gente não entende porque alguém falou ou porque alguém escreveu. Isso na Índia não tem. A fé é uma construção, né? Eu tenho que entender, eu tenho que entender, eu tenho que entender, eu tenho que usar as minhas inteligências, a minha inteligência mental, intelectual, racional, a minha inteligência emocional e a minha inteligência intuitiva. Isso é que vai construir a minha fé, né? Extrapolar um pouco essa ditadura que a nossa cultura estabeleceu, né? Essa cultura greco-romana, cristã, judaica, ocidental, que a gente foi forjado, né? Que só afere aqui. Então agora a gente está aprendendo a aferir também aqui. As mulheres fazem isso melhor do que os homens. E aferir aqui, com a intuição, com o canal da percepção, né? Como canal transpessoal. Então Buda era muito focado nessa história. Ele dizia, não acredita em nada que eu falar, né? Experimenta, né? Todo conhecimento no Oriente, o Oriente entende muito essa diferença de informação e conhecimento. Informação é informação, conhecimento é experimentado. Enquanto eu não experimentar, eu não conheço, por mais informação que eu tenha. Então, a partir dessa frase de Buda, não acredito em nada que eu falar, isso me dá muito conforto e muito relaxamento para falar todas as maluquices que eu quiser aqui, né? Porque ninguém vai ficar me ouvindo como se eu tivesse vindo aqui para convencer alguém de alguma coisa, ou para fazer alguma doutrina, ou vender algum produto doutrinário, ou filosófico, ou psicológico, né? Então eu falo que eu vim aqui jogar titicas de luz no ventilador. Se servir para você, bacana. Você agrega na sua história. Se não servir para você, bacana também. E aí você continua a sua história, né? Eu acho isso... Eu, como um bom aquariano, adoro liberdade, independência e autonomia. Então, há 20 anos eu ensino. E há 20 anos eu ensino dessa forma, né? Então eu queria começar... É claro que esse assunto que eu trouxe dá muitos congressos e a minha intenção não é nem ser acadêmico nem científico. A minha intenção é ser coloquial, é ser comum, é a gente poder refletir, elaborar, né? Pensar, ter pensamento crítico, insight, né? Sem ficar preso, né? Nem no mundo, nem
no paradigma acadêmico nem no paradigma científico, embora não tenha absolutamente nada, muito pelo contrário, nada contra nenhum dos dois. A gente bebe desses dois, mas eu acho que tem independência e autonomia em relação a qualquer coisa, né? Independência, liberdade e autonomia. Eu queria trazer duas instâncias psíquicas para a gente começar um pouco essa reflexão, para falar de autoestima, autovalor e tal. Então, acho que a primeira coisa, talvez seja a mais importante delas todas, é o que eu vou chamar de autoimagem. Quem eu acredito que eu sou. Quando eu olho no espelho, eu vejo quem? Com que qualidade eu vivo dentro de mim? Com que qualidade eu me relaciono comigo? Como é que é o diálogo de mim para amigo? Né? Isso vai determinar tudo. O resto da minha vida, né? A forma como eu vou experimentar o entorno, a vida de relações, profissional, familiar, social, a forma como eu vou operacionalizar aquilo que a vida me traz na forma de pessoas ou circunstâncias, vai ser absolutamente determinado pela qualidade com a qual eu vivo dentro de mim. Essa qualidade com a qual eu vivo dentro de mim também é uma construção. A gente não pode esquecer, e eu tenho insistido muito ao longo de toda a minha vida que eu ensino, a gente precisa aprender a introjetar na nossa visão de mundo, a introjetar na nossa reflexão, a introjetar na forma como a gente lida com a gente, com o outro e com a vida, a questão do inconsciente. Para os povos antigos, hindu, tibetano, chinês, africano, índio, cada um dentro das suas características históricas, antropológicas, sociológicas, culturais, já sabiam que existia, que a maior porção de nós acontece sem a gente ser consciente. Isso não é novidade nenhuma para os povos antigos. Para a gente tem 120 anos, porque embora os gregos já falassem de inconsciente, quem populariza, quem instrumentaliza isso é o Freud. Então, essa informação de que a bizarra, imensa, gigante maior parte de mim está vivendo aqui agora, acontecendo, e eu não sou consciente, isso a nível físico, corporal, a nível mental, a nível emocional, a nível transpessoal. Então, eu acho que esse ponto é um ponto, talvez seja a espinha dorsal de todo o esquema aí que a gente vai desdobrar. Porque a minha autoimagem, a forma como eu me relaciono comigo, que vai determinar tudo na minha vida, a forma como eu vivo, como eu opero o meu viver. Essa autoimagem é uma construção, mas é uma construção que acontece, em sua maior parte, nesse nível inconsciente. Então, nesse inconsciente, quando eu falar inconsciente aqui, eu não estou me atendo ao inconsciente freudiano. Eu estou me atendo a tudo que não é consciente, que extrapola e muito o inconsciente freudiano. Então, eu trago em mim informação genética. Hoje a epigenética sabe que o DNA não transmite só cor de olho, né? E características físicas, que também transmite características comportamentais, emocionais, psicológicas, enfim, né? Dos meus ancestrais. Eu trago em mim. Na verdade, eu trago em mim aqui toda a minha ancestralidade, geneticamente. Eu trago em mim todas as minhas vidas passadas. Especialmente aquilo que eu não curei, não resolvi, não capitalizei evolutivamente, não aprendi, não curei. Especialmente. Isso vai ajudar a construir minha autoimagem aqui. Eu trago em mim toda a minha ancestralidade, não só na genética, mas na morfogenética. Né? Nessa outra linhagem de transmissão que não é genética, não é kármica, não é pela via das reencarnações, mas é pela via da transmissão sistêmica, morfogenética. Então, eu também trago toda a minha ancestralidade aqui.
em mim, principalmente aquilo que não foi curado, que não foi resolvido, que não foi capitalizado evolutivamente, que não foi aprendido. É claro que o bom, a parte boa, também está aqui. Né? Tudo que eu aprendi nas vidas passadas, tudo que eu evoluí, tudo que os meus ancestrais evoluíram também está aqui. Só que o que não foi resolvido, curado, capitalizado evolutivamente e aprendido, fica com, eu tenho repetido muito isso, fica numa espécie de lista de pendência, produzindo sintoma. Sintoma é uma das formas que o universo tem de me informar, de tentar me informar essas pendências. Aquilo que não foi curado, resolvido, aprendido, evoluído, capitalizado evolutivamente, tanto nessa vida, quanto em vidas passadas, quanto na minha ancestralidade. Eu estou chamando de sintoma tudo que não é bom. Internamente, né? Os meus defeitos, falhas, desvios de caráter, de personalidade, imperfeições humanas, a minha raiva, tristeza, baixa autoestima, ansiedade, impaciência, tudo isso é sintoma. E externamente também, isso é mais desafiador ainda para a nossa mente cartesiana. Acidente, doença, traição, assalto, decepção, frustração, traição, abandono, rejeição, tudo isso é sintoma. Porque a gente está trabalhando aqui com a ideia de que eu cocrio toda a minha realidade. De que toda a criação é um organismo só, de que toda a criação é uma grande teia, inteligente, consciente, né? que está em expansão, que trabalha dentro de uma perspectiva de autorregulação, que a lei do karma é a grande gerente, a grande dirigente desse grande organismo de autorregulação que está em expansão. Então, isso é absolutamente todo o universo. Voltando para a nossa autoimagem. Então, quem eu acredito que eu sou é mais ou menos... Vamos lá, eu vou dar uns exemplos aqui, talvez para facilitar. Imagina que a gente, ao nascer, tem um par de óculos com lentes mutantes. Através dessas lentes, eu olho a mim, ao outro e à vida. Essas lentes são forjadas, claro, pelo lado bom também, pelas conquistas, vitórias, aprendizados, com certeza, mas principalmente, quando eu falo de principalmente, é por uma questão de sintoma, de efeito, né? Porque o que eu resolvi, o que eu curei, o que eu capitalizei evolutivamente, se integra no meu ser como potência. Como potência, principalmente para poder dar conta da pendência, para poder dar conta dos sintomas, para poder dar conta dessa grande logística que o universo cria o tempo todo, dentro e fora da gente, na tentativa de sinalizar que e o que a gente não olhou, não conscientizou, não tratou, não curou, não resolveu. É muito complexa a autoimagem. A autoimagem raramente reflete quem eu sou. A autoimagem, ela expressa como eu estou, como eu penso que eu sou, mas não como eu sou. Muitas vezes o outro, né, tem uma perspectiva de mim, às vezes muito mais correta. Às vezes o outro sinaliza para mim uma qualidade, uma virtude, uma potencialidade, uma capacidade, um talento que eu não reconheço, né? E internamente eu dou aquele sorriso amarelo, falo, não, o cara está puxando meu saco, né? Não me conhece. Quando a gente recebe elogio, né? A gente recebe elogio muito mal, depois a gente fala disso também. Então, a autoimagem é essa instância ilusória,
temporária, porque ela tem uma dinâmica, né? À medida em que eu vou melhorando, essa autoimagem melhora, à medida em que eu vou piorando, a autoimagem piora. Então ela tem uma dinâmica, é como se fossem essas lentes, né, dos óculos que eu falei, mutantes, elas vão mudando, né? A perspectiva da visão. Visão é uma palavra importante aqui. Uma outra forma da gente olhar para esse conceito de autoimagem vou falar de um outro jeito. Sob que narrativas eu me descrevo? Sob que narrativas? Como é que eu me descrevo? Como é que eu me conto? Como é que eu me qualifico? Como é que eu me conceituo? Isso é uma outra forma de conceber essa coisa da autoimagem. Muito da autoimagem, dentro dessa perspectiva da narrativa, além de ilusória, é equivocada. Quer ver uma coisa importante? Que eu sempre estou repetindo para os meus alunos. Quando a gente era criança, a gente não sabia que os pais não eram perfeitos, a gente não sabia que a gente não era o centro do mundo. Só aí, nessas duas coisas, de um tempo que já passou muito, tem a gênese de grande parte do sofrimento e limitação que a gente experimenta até hoje. Sabe por quê? Porque quando a gente era criança, a gente não tinha background, know-how de vida, não tinha quilometragem de vida, experiência, vivência, para poder contextualizar, para poder ler nas entrelinhas, para poder perceber sutilezas. A gente achava que era o centro do mundo e a gente achava que os pais eram perfeitos. Sabe qual é a chave desse grande equívoco de narrativas? A gente recebeu tudo como se fosse pessoal. Eu estou falando da parte ruim. Não estou falando que o amor que os pais deram, a educação, as coisas bacanas, né? O sustento. Eu estou falando dos defeitos, dos erros, das falhas, das imperfeições dos pais. A gente recebeu isso como se fosse pessoal. Então, talvez esse seja um equívoco mãe desse processo de construção de uma autoimagem. Que, como é muito antigo, como vem dos pais, talvez sejam dos nós mais difíceis de desamarrar. Porque a gente acreditou e porque a gente alimentou aquela crença durante muito tempo. E muito do desenrolar da nossa vida foi construído em cima dessas crenças, dessas falas, né? Da expectativa dos pais, do julgamento dos pais, das falas dos pais. Tem uma terceira coisa, que eu só fui aprender mais tarde. Além desses dois dados, que eu não sabia que os pais não eram perfeitos e que eu não era o centro do mundo, eu não sabia que grande parte, eu não vou falar de maioria que é exagero, mas que grande parte das coisas difíceis que vieram dos pais para a gente, o que eles falaram e fizeram, ou não falaram e não fizeram, tinha muito, 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 muito mais a ver com a história mal resolvida ou não resolvida deles com os pais deles do que com a gente. Porque existe um movimento sistêmico, o universo, né, o sistema, o campo, né, essa dinâmica de autorregulação, ela não está nem aí se você não é a tua encarnação passada. Ela não está nem aí se a tua geração não é a geração retrasada. O universo, o campo, só vê a necessidade de autorregular. O grande dificultador dessa dinâmica do campo é que 100%, quase, praticamente 100% das vezes não vai funcionar. Pelo fato de que você não é a tua vida passada atualmente e você não é a tua geração passada ou retrasada. Mas o campo não vê isso. A dinâmica sistêmica vai passando para frente. Tudo o que não foi resolvido numa vida passada, retrasada, ou numa geração passada, retrasada, ou na sua infância, adolescência.
vai pulando para frente. A recorrência, a repetição, Freud se debruçou muito nisso, a repetição, olhando de um ponto de vista transpessoal e sistêmico, não freudiano, é uma das formas que o universo tem de manter viva a lista de pendência, porque o universo não suporta pendência. Tudo o que não foi regulado, o universo vai trabalhar para autorregular, não importa se foi na infância, na vida passada ou na geração retrasada. Isso é um grande desafio para a gente. E o segundo desafio gêmeo desse, que eu falei antes, é a questão de que a grande maioria disso acontece a nível inconsciente. Eu não lembro de vida passada. Eu mal conheci meus bisavós. Eu conheci uma bisavó, daí para trás não conheci ninguém. Eu lembro da minha infância, mas a maioria eu não lembro. Eu vou lembrar mais da minha pré-adolescência para frente. Aí tem mais detalhe. Olha só que desafio tem para a gente aí. E aí, gente, o que o campo faz? O campo vai tentar, o pessoal de constelação conhece isso muito bem, o campo vai tentar resolver na frente. Então, os pais vão ter uma tendência inconsciente, não é consciente, porque se fosse, eles não fariam, com certeza. Embora paradoxalmente seja por amor, porque o campo, o sistema é um campo e um sistema de amor, mas não esse amor que a gente conceitua, um amor que a gente não compreende. Os pais projetam, né? O campo faz com que os pais projetem nos filhos as suas questões, na tentativa de resolver o lá atrás, aqui na frente. Claro que eu estou generalizando pra caramba, isso é muito mais complexo, isso acontece de trocentos jeitos, ou não acontece, tá? Eu não tenho como não generalizar. Eu sempre conto uma história, a minha mãe, meu avô, pai da minha mãe, saiu de casa e sumiu quando ela tinha 12 anos. Ela era uma pessoa extremamente machucada com isso. Eu só vi esse meu avô, ele só apareceu 2 vezes na vida, depois que ele saiu de casa, quando a minha mãe tinha 12 anos. O dia que eu o vi, a única vez que eu o vi, aliás, no casamento dos meus pais, foi o grande happening, assim, a grande perplexidade do casamento, de repente aparece o meu avô, que tinha sumido quando a minha mãe tinha 12 anos, e o cara aparece. E o dia que ele apareceu na minha casa uma única vez, depois ele morreu. E o meu pai dizia, eu passei infância e adolescência ouvindo isso, e meu pai não falava no sentido sistêmico, não. Ninguém sabia disso. Mas o meu pai, eu ouvi muito meu pai falar, cada vez que eu e a tua mãe a gente brigava, era nítido que a tua mãe vestia o pai dela em mim. Olha só que fantástico. Então tudo isso, gente, eu estou falando tudo isso, né, para a gente entender a formação dessa autoimagem. Como essa imagem... É claro que, repito, é muito mais complexo, né? É claro que cada caso é um caso, é muito mais complexo, eu estou generalizando, senão a gente não tem nem como falar nada. Então, num plano geral, a coisa meio se acontece assim. A minha autoimagem, além das coisas bacanas, das minhas vitórias, conquistas, talentos, os meus autorreconhecimentos, ela é formada também das minhas falhas, imperfeições, defeitos, fracassos, erros, raiva, medo, angústia, baixa autoestima e pendências que eu não conheço. Repito, pendências da minha infância, pendências de vidas passadas, pendências da minha ancestralidade, né? Pendências coletivas, porque eu também recebo informação, além da genética, da via kármica, da via sistêmica e do que eu vivi nessa vida, eu ainda tenho uma conexão com o inconsciente coletivo, com um grande campo mórfico, com um grande registro acástico planetário. Então, eu também carrego pendências coletivas para aumentar a complexidade disso tudo. Então, tudo isso acaba construindo essa visão fake de quem eu sou. Essa visão fake de quem eu sou. Quem eu acredito que eu sou vai determinar principalmente a qualidade da minha vida.
a forma como eu recebo, como eu opero, como eu instrumentalizo, como eu dou conta ou não das coisas que a vida me traz e, ou, concomitantemente, a forma como eu exalo para a vida o meu caráter, a minha personalidade, a minha fala, a qualidade da minha fala, as minhas atitudes, a forma como eu me permito expandir os meus talentos e capacidades, a forma como eu exalo os meus defeitos, falhas e imperfeições. Isso é uma química de uma complexidade bizarra. Bizarra. Paralelo a isso, colado com isso, tem uma outra instância psíquica, numa tentativa compensatória, que eu vou chamar de persona. Tá? Não estou me atendo aqui à persona do Jung, não. Persona é quem eu preciso que acreditem que eu sou. São os meus personagens. Né? Eu sou brasileiro, eu sou homem, eu sou pai, eu sou idoso, eu sou terapeuta, eu sou marido, eu sou cidadão. Eu tenho um monte de personagens. Mas tem personagens que têm a ver com minha psique, com as minhas emoções, com o meu caráter, com a minha personalidade, com a administração da minha autoimagem, que eu uso o expediente persona, né? É quem eu preciso apresentar para o mundo para esconder a parte que eu não gosto de mim, que eu não me admiro, que eu não quero que o outro saiba, para me valorizar, para compensar baixa autoestima, pouco autovalor, pouco amor próprio, para poder ter aceitação do outro, para poder ter pertencimento. Então eu processo no nível inconsciente e consciente, porque às vezes a persona é uma construção deliberada, na tentativa de dar uma autorregulada, né? No quão ruim eu me sinto, no quão pouco eu me sinto. Tá, eu vou passar para um outro ingrediente disso aí. Como eu falei, isso não é um congresso, né, gente? Se eu botar filósofos e psicólogos e antropólogos e sociólogos, isso não é um congresso de anos, né? Dada a complexidade disso aí. Eu estava falando do interno, né? Agora vamos falar do externo. O quanto o sistema trabalhou e trabalha para manter a nossa autoestima baixa, para manter a nossa autoimagem ruim, para manter o nosso autovalor baixo, para manter pouco poder pessoal e pouco amor próprio. O Dr. Reich, que foi um dos discípulos do Freud e é o pai das terapias corporais, ele dizia que a ninguém interessa um homem potente. O Spinoza, de alguma forma, também dizia isso muito antes. A ninguém interessa, a nenhuma doutrina política, a nenhuma religião, a ninguém interessa um homem potente. Porque um homem potente ninguém manipula e controla. E a ninguém interessa um homem assim. Né? Aí a gente cai naquela coisa, né? Muito da gente aqui. Né? Poxa, por que será que... Eu me lembro desde de adolescente que eu tenho esse questionamento, acho que todo mundo tem. Gente, por que nunca resolveram saúde e educação? E eu aprendi com o pessoal da esquerda, o pessoal, né, da luta armada. Eu conheci algumas pessoas, aprendi a ter massa crítica. Né? Por que não interessa ao sistema um ser humano saudável, inteligente e culto? Porque ninguém manipula e controla. Por que interessou para a igreja perpetrar no imaginário, no inconsciente coletivo, a ideia de que você nasce pecador e culpado? A ideia de que tudo que é bom é pecado? Por que a igreja confundiu, e a gente vai falar mais disso, confundiu autovalor com vaidade? Confundiu eu primeiro se privilegiar com o egoísmo? Olha só. É interessante, eu estava falando com um amigo hoje. Engraçado, né? Quando teve Copa do Mundo, Olimpíada,
Jogos Pan-Americanos, o dinheiro veio assim, para fazer trocentos estádios, né, superfaturados, mal acabados, tem a maioria, está tudo já decrépito, e para escola e hospital não. É estranho, né? Então, eu acredito que existe um movimento consciente e inconsciente por inércia cultural, porque sempre foi assim. Pão e circo para o povo, porque a ninguém nunca na história interessou um povo culto, inteligente e saudável, porque um povo culto, inteligente e saudável ninguém vai manipular e controlar. Então, essa força, né, essa pressão, né, esse esmagante na gente. Na gente. E quer ver uns detalhes assim, que a gente pode colocar, que tem a ver com o tema da gente? Por exemplo, alto valor, né, e vaidade. Vaidade é uma patologia que se lança a mão, é uma atitude patológica que se lança a mão para quê? Para compensar baixa autoestima, baixo valor. Né? Eu me sinto menos, me sinto pouco, me sinto pequeno, me sinto nada. Então eu vou fazer o quê? Eu vou procurar ser melhor que. Esse é um dos engodos, né? Das armadilhas que a gente vive na nossa vida, que é a comparação. Né? Por quê? Porque a gente aprendeu que se reconhecer, se respeitar, se amar, se valorizar é feio, é vaidade. Olha como isso foi muito bem bolado para manter a gente manipulável. Do momento em que a gente não é autorizado pela religião, pela cultura, né, pelo hábito, pelas tradições, né, culturais e educacionais, né, a se dar valor, a se admirar, a se amar, a se respeitar, sem que isso tenha nenhuma conotação com se comparar. Olha a fronteira disso. Tem uma coisa que eu falo muito para os meus alunos, né? Eu falo para você, olhando no teu olho, eu sou um bom professor. Eu sou um bom professor. Eu sei que eu sou um bom professor porque eu sinto que eu sou um bom professor. Porque eu recebo feedbacks nesse sentido. Quer dizer, deve ter gente que não gostou, mas recebo muito feedback, bacana. Enquanto eu estiver nesse patamar, isso é alto valor. A hora que eu escorregar para me comparar, eu uso muito esse aferidor. Né? Eu aprendi com um professor meu lá atrás, uma pessoa que foi muito importante na minha formação como terapeuta, ele falava assim: Hernani, olha só, pessoas como nós, terapeutas, professores, formadores de opinião, ou líderes espirituais, enfim, são pessoas que recebem muito elogio, muito reconhecimento. Aceita. Né? Eu me lembro de um outro professor que dizia que Deus fala pela boca do outro. Né? Quando você recebe um elogio, é como se a vida tivesse... Não estou falando de rasgação de seda e puxação de saco, não. Estou falando de reconhecimento honesto e verdadeiro, sincero. Quando você recebe o reconhecimento e um elogio, é como se a vida estivesse dizendo para você: ó, tá mandando bem, continua assim, que está funcionando. E tchau. E tchau. Alimentou? Gente, outra coisa que foi distorcida, né? O ego é um órgão que precisa ser alimentado, como qualquer outro. Se alimenta seu cérebro, né? de percepções, de pensamentos, de sentimentos, você alimenta seu estômago de comida, o ego também precisa ser alimentado. Num nível não patológico. O problema com o ego é quando o ego vai tentar encher vazio. Aí você vê, por exemplo, artista famoso, atleta famoso quando não é mais famoso.
Ou seja, quando não ganha mais fama e dinheiro, aí cai para as drogas, para a depressão. Porque o estômago do vazio humano não é preenchível. Não é preenchível. Ele é trabalhável. Ele é elaborável. Ele é trabalhável com terapia, meditação, enfim, né? Esse grande vazio, essa grande falta que os psicanalistas falam tanto. Agora, você alimentar o seu ego dessa forma saudável, né, de você receber um elogio e olhar no olho e gostar do elogio e aceitar o elogio, porque a gente recebe um elogio, aí fica metade da gente gosta e metade tem essa pressão cultural que a gente não pode gostar. Porque é pecado, porque é feio, porque é vaidade, porque não sei o quê, nananana, que isso vem de 2000 anos, ou sei lá de quanto tempo, que isso vem rolando aí pelo inconsciente coletivo. E a gente fica nessa coisa dividida, né? Eu gosto, mas não posso. Isso cria uma tensão. E aí o reconhecimento não alimenta saudavelmente. O elogio acaba virando droga e acaba entrando no outro lugar, no lugar de tentar preencher um vazio. Muito importante a gente entender isso. Muito importante a gente curar essa compreensão e aprender a receber reconhecimento, a receber elogio, porque é uma forma que a vida tem de dizer para você, olha só, está funcionando. Continua que está funcionando. E tchau. E tchau. É uma coisa que também que eu falo muito para os meus alunos, que foi muito importante para eu aprender essa reengenharia, né, toda, foi com o budismo quando eu aprendi uma coisa chamada transferência de mérito. Quando eu recebo um elogio, um reconhecimento, e eu recebo muito, porque eu sou professor e terapeuta, eu lido com muita gente, eu sou figura pública, né, eu estou aqui falando, eu sou músico, então, diariamente estou recebendo reconhecimento. Gente, para eu receber aquele reconhecimento, atrás de mim tem uma multidão que trabalhou. Primeiro tem uma fila infinita de ancestrais, que se perde no tempo desde a ameba primordial. Tem todos os professores que eu tive na vida, desde a tia Irenice do Jardim da Infância. Tem todos os autores de todos os livros que eu li. Os professores de todos os cursos que eu fiz. De todos os workshops, palestras que eu vi, que eu li, que eu ouvi na vida. Gente, tem uma multidão atrás de mim que trabalhou para que eu recebesse aquele elogio. Então eu fico com o que é meu, porque eu também trabalhei pra caramba. Também gastei tempo, neurônio e dinheiro e esforço para ser um bom professor. Então eu fico com o que é meu e transfiro o mérito, a parte que cabe a essa multidão que tem atrás de mim, que também trabalhou. E recebo o elogio e o reconhecimento daquele jeito que eu aprendi. Deus fala pela boca do outro. É como se o universo estivesse dizendo para mim, beleza, está funcionando. Vai que o caminho é esse, está funcionando, tá mandando bem. E tchau. Dentro dessa configuração, qual foi a bússola, qual é a agulhinha da bússola que eu utilizo? Se a minha mente escorrega para comparar, eu já sei que o meu alto valor e a minha minha autoestima não está boa. Porque tem uma fronteira entre eu sou bom professor e eu sou melhor que ou pior que. Aí já ferrou. Aí já é tentativa de autorregular com vaidade uma autoestima que não está boa e um alto valor que não está bom. Problema nenhum em se amar. Eu tinha um amigo meu que falava assim, poxa, mas como me amar? Como é que eu vou me amar? Eu sou cheio de defeito. Eu vou me amar minha raiva, minha tristeza? Vou amar minhas falhas, meus fracassos? Olha quanta coisa que a gente tem para amar. A gente ganhou um corpo humano, cara. Privilégio ganhar esse corpo. Amar esse corpo que tem uma complexidade química, física, biológica absurda. Absurda. E minha inteligência, minha mente, minhas emoções, meu espírito. Eu tenho muito mais amável
do que é não amável. Tudo aquilo que é amável é quem eu sou. Tudo aquilo que não é amável é como eu estou temporariamente. É pendência. É material de trabalho. É sintoma. Raiva, medo, angústia, baixa autoestima, irritação, meus fracassos, minhas imperfeições, meus erros, minha natureza humana imperfeita. Tudo isso é temporário. Tudo isso é a dimensão de como eu estou e não quem eu sou. E por falar em como, a frase lapidar do Mestre Jesus, que é a frase que todo mundo mais fala, que todo mundo mais conhece. Amai ao próximo como. Estou ouvindo um coral de vocês dizendo como. Jesus era um cara esperto. Ele podia ter mudado uma palavra. Ele podia ter falado mais que a ti mesmo, antes de ti mesmo, mas ele não falou, porque ele sabia que ninguém pode dar o que não tem. É engraçado é que a mesma igreja que fala isso, fala que a gente é pecador. A mesma igreja que fala que você foi feito à imagem e semelhança de Deus, diz que você é culpado e pecador de nascença. A mesma igreja que diz que se elogiar, se amar, se admirar, se respeitar é pecado e é vaidade, aceita um Jesus falando amar ao próximo como? Como? Eu primeiro. Lembra da máscara do avião? Primeiro a máscara em você, depois no neném que está no teu colo. Primeiro eu. Aí a gente vai ver uma outra maquinação para manter nossa autoestima coletiva baixa, para a gente poder ser manipulado. Então, primeiro misturaram alto valor e autoestima com vaidade. E também misturaram o meu primeiro com egoísmo. Egoísmo, assim como vaidade, é uma atitude patológica com uma tentativa de autorregular uma falta. Como é que eu vou dar o que eu sinto que não tenho? O egoísta é assim. O egoísta é um acumulador de faltas. É alguém que falta muito dentro e que precisa ter, e não tem como dar. Como é que eu vou dar se eu mal tenho para mim? Como é que eu vou dar se eu mal tenho aquilo que mal e porcamente tampona um fosso de falta enorme? Isso não tem nada a ver com eu primeiro. O egoísmo, se tivesse um mantra, seria só eu. E só eu e eu primeiro tem uma distância continental. Então, quando eu privilegio a mim, quando eu amo ao próximo como a mim, quer dizer, quando eu amo a mim, respeito a mim, admiro a mim, apesar de, gente, a gente precisa aprender que a vida é apesar de. A gente precisa acabar com essa fantasia. Quer ver umas fantasias? Primeiro, para sempre. Para sempre não existe. Para sempre é uma fantasia, né, que mantém a gente afastado do presente, que é o único lugar que a vida acontece. Então tem sempre um futuro que vai ser melhor, um futuro que vai ser melhor, um futuro que vai ser melhor. E outro produto fake, eu tinha um professor que falava isso, que falava assim, um produto fake que a gente comprou é a felicidade. E aí, o que acontece com esse engodo da felicidade? Primeiro que a gente confundiu felicidade com satisfação dos sentidos, com prazer. Prazer é maravilhoso. Maravilhoso, fundamental para a vida, né? Prazer está relacionado com... Não é só prazer sexual, não. Qualquer prazer está relacionado com um equilíbrio, um bom funcionamento do nosso sistema neurológico, com as nossas psicoemocional. Né? Prazer é muito importante. Mas prazer é insaciável. Prazer é uma estrutura, uma instância insaciável.
Então, felicidade não é prazer. Prazer é prazer. Não tem nada a ver com felicidade. E esse meu amigo dizia uma coisa muito interessante, assim, né? Talvez, para esse nível de humanidade que a gente para esse nível evolutivo que a gente se encontra, talvez felicidade, olha que coisa legal, talvez felicidade seja um estado interno que eu acho que a gente conquista com terapia, com meditação, com trabalho interno, com estudo, bababá. É um estado interno onde a gente cada vez desequilibra menos, a gente cada vez sai menos do nosso eixo, e cada vez que a gente desequilibra, cai e sai do nosso eixo, a gente volta para o eixo cada vez mais rápido. Talvez para a gente, aqui nesse planeta, felicidade seja esse estado, aonde eu cada vez caio menos e ao cair volto cada vez mais rápido. Isso é muito diferente de prazer, né? O prazer pode incorrer no mesmo perigo que eu estava falando do elogio. Tem uma coisa que é muito emblemático disso aí, é muito sintomático. O AA, por exemplo, o Alcoólicos Anônimos, né? Aquele sistema que foi criado nos Estados Unidos e tal, o método Minnesota, que inicialmente era para alcoólico. Gente, hoje tem esse método dos 12 passos, do só por hoje, do evite o primeiro gole, né? Tem para álcool, para drogas, para sexo, para malhador de academia, para usuário de informática, para comida, para videogame. Tudo saudável. Fora drogas e álcool, tudo saudável. Sexo, academia, videogame, tudo saudável e tudo vira droga. Se for usado para tentar preencher essa falta. Se for usado como droga. E vira uma compulsão. Porque, como droga, prazer efêmero. Prazer efêmero. É essa malandragem que a gente tem que aprender na vida, é da administração do prazer de uma forma saudável, da mesma forma. Entende? É uma realocação de conceitual. A gente colocar autovalor, autoestima, amor próprio no lugar, se autorizar a experienciar isso. Colocar isso num lugar saudável. Entender que isso não tem nada a ver com vaidade, com egoísmo. A gente receber elogio e reconhecimento de uma forma saudável, sem que isso precise funcionar como um resolvedor de falta. As nossas faltas, os nossos buracos internos, nossos traumas, a gente vai resolver em terapia, gente. Vai meditar, vai fazer terapia, vai estudar filosofia, psicologia, enfim, né, espiritualidade. Caminhos não faltam para a gente resolver isso. O problema é que o prazer é um caminho mais rápido, né? É muito mais rápido você acender um baseado, né, ou comer pra caramba, né, do que sentar uma vez por semana, anos a fio, na cadeira de um psicólogo, né, ou meditar todo dia. E a gente é a sociedade do quero rápido, a qualquer preço. Olha quanta coisa a gente tem que se reeducar. Então eu acho que tem esse jogo interno e tem esse jogo externo, quanto à religião, à cultura, né? Repara uma coisa interessante também que sempre me chamou a atenção. Quando ditadura, não importa se é de direita ou de esquerda, quando ditaduras ou religiões querem manipular e controlar, o que fazem? É claro que eu estou generalizando. Demoniza dinheiro e sexo. Quando eu torno dinheiro e sexo pecado, eu mato o quê? Aquilo que o Spinoza chamava de conatus, potência. Porque dinheiro é a forma que a humanidade estabeleceu para que você receba o produto do teu trabalho, dos teus talentos, das tuas capacidades, do teu potencial, né? Você recebe como? Você recebe
com dinheiro e com reconhecimento. Olha a maquinação diabólica. Demonizam o dinheiro, demonizam o reconhecimento. Porque aceitar reconhecimento é vaidade, dinheiro é pecado e sexo também. Sexo é libido, dinheiro é libido. Sexo é... O Reich falava uma coisa muito interessante. Dificilmente alguém que não tem uma vida sexual plena, potente, orgástica, tem uma vida próspera. Você pode até ser rico. Agora, prosperidade é muito mais amplo do que ser rico. Ser potente, criativo, próspero. Dificilmente, porque a sexualidade é a maior expressão corporal, energética dessa libido. É a sexualidade e a potência. Tanto que nos chakras você tem uma conexão muito direta do segundo chakra com o quinto chakra. O segundo chakra é a casa da libido. É onde você recebe da vida a potência para reproduzir uma pessoa e reproduzir uma obra. Né? A gente trabalha para quê? A gente trabalha para expressar o nosso potencial e talentos, para deixar um legado para quem vem depois e para receber remuneração e reconhecimento. Essa libido, essa potência, que no Ayurveda a gente chama de Ojas, né? É uma Shakti, ela aqui no Agna Chakra, ela vai cobrar o seu preço. O que você fez dessa potência? O que você fez da tua vida sexual? Como é que você usou essa libido como potência para produzir prosperidade, expressar teus talentos, deixar um legado para quem vem depois, né? Expressar a tua obra?